Graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui na nossa 9ª aula, quando estamos estudando a carta de Paulo à igreja de Filipenses. Estaremos dando continuidade ao capítulo 2 dessa carta, estudando os versículos de 12 a 18. Eu convido você a abrir a sua Bíblia lá, Filipenses capítulo 2, versículos de 12 a 18. E vamos ler esse texto, o desenvolvimento da salvação. Esse pode ser o título, né, da nossa aula de hoje. Como podemos desenvolver a nossa salvação? E Paulo diz o seguinte nessa parte da carta. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmuração nem contenda, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiro no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Que Deus abençoe sua palavra lida. Vamos orar a Deus pedindo a Ele a direção para esse estudo que estaremos realizando. Amado Deus, eterno Pai, glorificado seja o Teu nome, Senhor. Muito obrigado por essa oportunidade que temos de mais uma vez estarmos estudando a Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pela vida do apóstolo Paulo, que o Senhor usou, ó Deus, de forma tão grandiosa para nos trazer tantas lições, Senhor, tantas lições preciosas, lições, Deus, tão atualizadas, tão relevantes, Senhor, para os dias que temos vivido. Nós te agradecemos, Senhor, nós te exaltamos pela vida dele. Nós queremos te pedir a tua orientação nesse momento. Abra, Senhor, as nossas mentes e os nossos corações. Deus, Tu sabes aquilo que precisamos, ó Deus, aprender de Ti. Tu sabes, Senhor, aonde precisamos nos corrigir, aonde precisamos, ó Deus, ser orientados, ser, ó Deus, até mesmo exortados pela Tua palavra. Então, abra os nossos corações, abra as nossas mentes para que possamos receber a Tua palavra. Fala, Senhor, aos nossos corações e que haja mudança, ó Deus, que haja mudança de vida, que haja mudança de comportamento, para que nós realmente possamos ser como servos Teus, ó Deus, irrepreensíveis, inculpáveis, que possamos, ó Deus, brilhar como luzeiros diante dessa geração corrupta e perversa em que vivemos. Tenha misericórdia, ó Deus, da Tua igreja, tenha misericórdia do povo que se chama pelo Teu nome. Esteja, ó Deus, despertando, esteja avivando a Tua igreja. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, dando continuidade, então, à carta de Paulo, nós vimos que lá no capítulo 1, Paulo fala àquela igreja e ele está dizendo para que aqueles irmãos eles não fiquem preocupados com relação àquilo que está acontecendo com ele, porque ele, Paulo, ele tem consciência do propósito de Deus para tudo aquilo que está acontecendo na vida dele. Paulo tem certeza que aquilo que está acontecendo é porque Deus está permitindo que aconteça na vida dele. E Paulo, ele ainda diz mais para aqueles irmãos. Ele diz que tudo aquilo que aconteceu, está acontecendo na vida dele, tem servido como propósito de Deus para levar, para expandir a palavra de Deus para as pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de ouvi-lo. E isso eu vou estar sempre repetindo, irmãos, porque é muito importante no tempo em que estamos vivendo entendermos os propósitos de Deus por trás de todas as situações, sejam elas situações adversas, sejam elas situações de bonança, seja qual for a situação, nós precisamos entender
que a mão de Deus está ali conduzindo aquela situação, que nada acontece por acaso, que Deus tem o controle de todas as coisas e que até mesmo situações que aparentemente podem ser difíceis, podem significar um fim ou um fracasso de determinado projeto, está ali a vontade de Deus e aquilo ali pode, na verdade, produzir bons frutos para a obra de Deus. No capítulo 2, como nós falamos na semana passada, Paulo ele começa já a falar ali para aqueles irmãos, olha, vocês podem observar o seguinte, não são as coisas externas que me atingem. Estar preso, passar por dificuldade, seja ela financeira, doença, dificuldade emocional, essas coisas eu consigo relevar, eu consigo ir adiante com essas dificuldades. Agora, o que realmente me entristece, o que realmente pode, não é, atingir ali a minha alegria é saber que vocês estão desunidos, ou seja, são os problemas internos, os problemas que mais me preocupam, e não os problemas externos. Aqueles irmãos estavam preocupados com o que estava acontecendo externamente na vida de Paulo, e Paulo está falando, olha, me preocupa muito ter recebido informação de que há entre vocês contendas, há entre vocês partidarismo, há entre vocês divisões, há entre vocês problemas que não deveriam ocorrer no meio de pessoas que se dizem filhos de Deus. E aí Paulo nos traz aquela linda mensagem, né, a respeito de Cristo, quando ele vai dizer que tende em vós o mesmo Espírito que tinha, não é, que ocorreu, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, não subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ou seja, tenha a humildade de Jesus Cristo, que ele, preexistindo em forma de Deus, ele não julgou que o ser Deus seria algo que ele deveria agarrar-se com todas as forças e não soltar de forma nenhuma. Muito pelo contrário, porque ele veio, ele existiu na forma de homem, ele foi servo, ele morreu, e Paulo vai dizer morte de cruz. E aí Paulo vai dizer que por conta dessa obediência, por conta dessa humildade, por conta de Cristo não ter reclamado, não ter feito nenhum tipo de desagrado, não é? Ele agiu ali em total obediência ao Pai, ele não foi desobediente ao Pai. Paulo vai dizer que Deus lhe deu o nome acima de todos os nomes, para que todo joelho se dobre ao nome de Jesus. E aí Paulo vai dizer, eu achei muito lindo, não é, que toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, e aí nós vemos Paulo, né, Jesus Cristo devolvendo a honra ao Pai, porque toda língua, ele recebeu um nome que é acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Agora toda língua vai dizer que Jesus Cristo é o Senhor para quê? Para a glória de Deus Pai. E agora Paulo vai continuar essa exortação à igreja. E Paulo vai dizer, olha, assim pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então agora Paulo vai dar continuidade à exortação dizendo, olha, vocês, no início do capítulo 2, ele disse que a igreja, eles deveriam completar a sua alegria e o seu gozo, tendo o mesmo amor, sendo unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, não fazendo nada por partidarismo ou vanglória, mas eles deveriam fazer por humildade. Tudo isso seguindo o exemplo de quem? De Cristo, que, pré-existindo na forma de Deus, não usurpou o ser Deus como algo que não deveria ser, né, que
não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Mas antes, a si mesmo, ele se esvaziou. E Paulo, agora ele continua dizendo, vocês, amados, precisam desenvolver a salvação de vocês. Desenvolver a salvação de vocês com temor e tremor. E Paulo, ele vai dar três razões, não é, como nós podemos desenvolver essa salvação. Primeiro, eu gostaria de destacar aqui, quando o apóstolo fala que assim, pois, amados meus, como sempre obedeceis, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a boa vontade, a sua boa vontade. Irmãos, é incrível, eu estive ouvindo alguns textos, algumas mensagens, alguns estudos e devocionais em cima desse versículo, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. E quanta coisa a gente ouve a respeito desse versículo, algumas coisas até que se aplicam, outras coisas realmente não se aplicam, mas difícil ver esse versículo dentro do contexto daquilo que Paulo está falando, porque observe o que Paulo está falando. Assim, pois, amados meus, como vocês sempre me obedeceram, eu estando presente, agora muito mais me obedeçam, vocês podem me obedecer eu estando ausente. E desenvolvam a vossa salvação com temor e tremor, porque é Deus quem efetua em vós tanto querer como realizar. O que Paulo está dizendo é o seguinte, vocês me receberam bem quando eu levei o evangelho aí, vocês obedeceram aquilo que eu instruí a vocês, mas a minha ausência não deve ser para vocês uma desculpa para que vocês não consigam desenvolver a salvação de vocês. Porque quem efetua em vocês o desejo de desenvolver a salvação e o desenvolver da salvação é Cristo. É Deus quem efetua em vós tanto querer como realizar. Então Paulo está dizendo, olha, vocês não necessariamente precisam que eu esteja aí presente, porque Deus está realizando na vida de vocês o querer e o efetuar segundo a sua boa vontade. Nós precisamos entender, quando Paulo fala aqui, que aqueles irmãos precisavam, e tirando como lição para nós, que nós precisamos desenvolver a nossa salvação, que Paulo está falando aqui para pessoas já salvas. Paulo não está falando para pessoas que precisam ser salvas, porque isso pode gerar uma ideia de que, por meio de ações, por meio de atitudes, você possa conseguir ser salvo. Não. Paulo está falando aqui para pessoas salvas. Nós precisamos entender o processo de salvação. Quando nós aceitamos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nós somos justificados do pecado. Deus perdoa os nossos pecados e nós somos então justificados. Agora, eu preciso desenvolver essa minha salvação. É um processo de santificação. Eu preciso buscar a santificação para que eu possa ser livre do poder do pecado. Porque eu fui perdoado dos meus pecados, mas eu continuo aqui no mundo e o meu corpo continua corrupto. Então, eu ainda estou sobre o peso do pecado. E aí, quando eu busco a santificação, eu estou buscando ser liberto dessa força do pecado atuar na minha vida. Porque eu estou buscando a Deus, eu estou buscando me santificar, eu estou buscando a Deus em forma de oração, em forma de leitura da Bíblia. Eu estou me unindo mais a Deus, de forma a ficar santificado, fortalecido. Lembra da carta lá de Paulo à igreja de Efésios, quando ele diz, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau.
Então, nós precisamos estar revestidos, nós precisamos buscar a santificação. E é isso que o apóstolo está falando aqui. E o outro processo da salvação é a glorificação, que é a parte final, que nós vamos ter após a nossa morte. Porque enquanto estivermos aqui, nós teremos que estar nessa constante busca da santificação. E Paulo aqui, então, ele está dizendo, olha, amados meus, vocês sempre me obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. O que Paulo quer dizer quando ele diz que nós devemos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor? Ele mesmo responde no início do versículo 13, porque ele diz, porque é Deus quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Irmãos, se eu estou, se o poder de Deus, não é? Se Deus está efetuando em minha vida o querer ser santo, o querer me santificar, o querer me afastar mais daquelas coisas que têm me levado a pecar, o me afastar de situações de pecado nas quais eu convivo. Se o Espírito Santo está atuando em minha vida, de modo que eu tenha plena consciência que Ele tem me colocado ali, quando eu estou em determinadas situações, eu sinto o Espírito Santo me colocando, me confrontando com relação àquele pecado que eu estou praticando e me deixando ali incomodada em estar repetindo aquela situação. E eu resisto, irmãos. Eu não estou resistindo ao meu querer, eu estou resistindo ao querer de Deus. Está aqui, ó, porque é Deus é quem efetua em vós o querer e o realizar. Então, irmãos, quando eu persisto na minha situação de pecado, mesmo me sentindo incomodado com aquelas coisas que eu estou fazendo, com o Espírito Santo me tocando com relação àquilo, eu estou resistindo à vontade de Deus na minha vida. Por isso, Paulo está dizendo que nós devemos buscar a santificação, desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Porque é a vontade de Deus em nossas vidas. E por mais que eu me sinta fraca, por mais que eu me sinta incapaz de resistir, por mais que aquele pecado, aquela tentação tenha domínio sobre a minha vida, eu preciso saber que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Que sou mais do que vencedora em toda aquela situação, porque Cristo já morreu na cruz. Ele já pagou pelos meus pecados, ele já venceu o pecado, ele venceu a morte, ele ressuscitou, então não tem pecado que possa dominar sobre a sua vida. Eu não estou dizendo com isso, irmãos, que é fácil nos afastarmos de determinadas situações. Não é. O que eu estou dizendo é que nós já temos a receita de como vencer aquilo, que é desenvolver a nossa salvação, é aceitar a vontade de Deus em nossa vida, é permitir que Ele efetue por meio de nós o afastamento daquele pecado, nos afastando do pecado. Está aqui, irmãos. Está bem claro. Muito lindo essa sequência de versículos. Não é assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. E aí, quando ele fala com temor e tremor, a gente pode lembrar ali de João na ilha de Patmos, quando ele é revelado. A gente pode lembrar de Isaías no templo. Ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, que habito no meio de homens de impuros lábios. Pedro também, não é? Ali naquela
no primeiro milagre, né, da grande pesca, ali na grande pesca, quando Jesus então chama ele para o ministério, Pedro diz: Senhor, afasta-te de mim, porque Pedro ele fica com medo, porque ele percebe que é o próprio Deus ali dentro do seu barco. É temor e tremor diante do poder de Deus em nossas vidas. Mas nós precisamos, irmãos, desenvolver a nossa salvação. Paulo vai dizer também que nesse desenvolvimento da salvação, que nós devemos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor, ele vai dizer também que nós devemos fazer isso tudo sem murmuração e sem contendas. Fazer tudo sem murmuração, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Eu fiquei assim, quando estava meditando e fazendo o preparo desses 2 versículos aqui, a gente vê, irmãos, que enquanto igreja, nós estamos fazendo ao contrário do versículo 14 e 15. Porque enquanto igreja, nós temos vivido um período de murmuração, um período de contendas. E aí nós queremos nos empossar do versículo 15, que diz, não é, que devemos fazer tudo sem murmuração nem contendas para nos tornarmos irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus. Nós queremos ser considerados filhos de Deus, irrepreensíveis e sinceros. Mas a forma como nós estamos buscando mostrar ao mundo que somos filhos de Deus, irrepreensíveis e sinceros, no meio de uma geração corrupta e perversa, ela está completamente equivocada, irmãos. É certo que nós vivemos uma época muito complicada enquanto igreja. Nós temos visto no nosso meio surgirem heresias, surgirem questões que até muito tempo, irmãos, eram assim impensáveis de vivermos dentro de nossas igrejas. Questão de adultério, questão de homossexualismo, sexo antes do casamento. Há alguns anos atrás, irmãos, esses eram verdadeiros escândalos dentro da igreja. Os problemas rotineiros dentro de uma igreja estaria ali. Um irmão foi pego bebendo, o outro irmão ali foi pego fazendo não sei o quê. Eram questões assim que algumas eram mais questões culturais até do que princípios bíblicos, na verdade. E hoje em dia nós estamos sendo forçados, estamos sendo impostos a viver a aceitar determinadas coisas. Aí a gente tem a questão do aborto, tem a questão da ideologia de gênero, tem a questão... São todas essas questões aí polêmicas que estão, né, em voga na sociedade, que de repente apareceu um liberalismo tal, e aí você precisa aceitar, porque se uma pessoa quiser, o pastor, mesmo que ela não esteja devidamente dentro dos parâmetros ali estabelecidos pela Bíblia, não são padrões estabelecidos pela igreja, porque casamento é entre homem e mulher, e isso está na Bíblia. Quando estudamos Gênesis, vemos ali que Deus criou Eva para que ela pudesse ser mulher de Adão. Ele não precisava ter criado outro ser se fosse para sermos do mesmo sexo. Então, é um padrão bíblico.
E ao invés e aí nós somos impostos a aceitar determinada coisa, e se o pastor não quer fazer o casamento, ele pode ter que responder. Situações assim, ouvimos falar de diversas igrejas que passaram por situações assim, das mais melindrosas possíveis diante dessas situações, e sabemos que esse é o contexto em que temos vivido. Mas a questão é que a forma como nós estamos combatendo essas coisas, irmãos, é que está errada. Porque nós queremos combater brigando, da mesma forma que eles estão vindo e estão nos impondo as coisas, estão nos impondo um liberalismo, estão nos impondo pecados. Querem nos impor que aceitemos pecados, que a Bíblia diz claramente que determinadas coisas são pecados, e as pessoas, o mundo vem e ele diz, agora a igreja tem que aceitar, a igreja tem que participar disso, então nós dizemos, não, nós não vamos participar, e aí a gente começa a querer brigar. A questão toda, irmãos, é que nós estamos partindo para um ponto que é completamente errado. Porque a discussão ela não leva a lugar nenhum. Discussão em mídia social, então, muito menos. E segundo, o nosso Salvador é Cristo. Se você acha que Deus vai mandar um Salvador político, que vai aparecer alguém lá em Brasília para resolver essas questões, e que se você ficar falando mal de governo anterior, falando mal de políticos que são de determinados partidos que você não concorda, isso vai fazer com que as coisas mudem, você está enganado. Quando Jesus veio ao mundo, os magos foram procurar ele no palácio, mas ele estava na manjedoura. Não é lá no Palácio do Planalto, em Brasília, que vai surgir o nosso Salvador da Pátria. Não é, irmãos? Primeiro, a gente tem que ter a noção de que, biblicamente, essas situações que temos vivido faz parte desse tempo. Jesus disse que no final dos tempos nós teríamos diversas situações, teria fome, teria perseguição, teria isso, teria aquilo. Então, vai ler lá a Bíblia, vai ler o Novo Testamento, que você vai ver que o que temos vivido está dentro daquilo que compete aos nossos tempos. E devo te dizer que as coisas tendem a piorar. Mas o que nós precisamos entender é o que Paulo está dizendo aqui para a igreja lá em Filipenses. Ele está dizendo, olha, vocês vivem no mundo, né? Vocês são filhos de Deus e vocês vivem no meio de uma geração corrupta, pervertida, mas vocês precisam ser irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus para que vocês possam resplandecer como luzeiros. Olha o que o apóstolo está falando. Nós precisamos estar aqui sim. Nós precisamos combater esses pecados sim. Enquanto igreja precisamos nos posicionar e dizer, olha, Deus não concorda com isso que você está fazendo porque isso é pecado. Mas Deus te ama e você pode ficar ciente de que você já venceu o pecado em nome de Jesus porque Cristo morreu numa cruz por você e o que você precisa fazer é aceitar a Cristo como seu Salvador para que você seja justificado. E depois de ser justificado, você deve buscar a santificação. Nós precisamos estar aqui e falar essas coisas. E não brigar, irmãos, com eles. Sair para a luta, sair para a batalha, sair para a guerra. Aí a gente discute entre a gente. Aí a gente fala mal de determinada igreja. Aí a gente fala mal de determinado pastor. Sabe, uma coisa que, assim, é surreal da gente estar observando.
Quando na Bíblia está aqui bem claro qual é o nosso papel. O nosso papel é ser luz. Aí eu te pergunto, reagindo, gritando, xingando, falando mal de político, você acha que você está sendo luz para quê? Para quem? Onde? Paulo diz aqui, olha, para fazer tudo sem murmuração nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros. Nós não estamos irrepreensíveis, irmãos. Eu até acredito na sinceridade de muitos que estão aí gritando e reagindo a essa situação. Eu entendo a situação de você querer buscar alguém melhor. Eu também sempre nas eleições busco. Mas, irmãos, nós precisamos ser irrepreensíveis. Irrepreensíveis e sinceros. Filhos de Deus, inculpáveis. Não pode cair sobre nós nenhuma culpa. Não que a gente não vá ser acusado, mas que a culpa não tenha nenhum tipo de fundamento. E nesse momento nós não estamos inculpáveis, irmãos. E Paulo está falando aqui que sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta. É essa geração em que nós estamos vivendo, é essa geração em que nós estamos criando os nossos filhos. Uma geração pervertida, uma geração corrupta. E Paulo diz, na qual resplandeceis como luzeiros. Nós precisamos refletir e pedir a Deus a orientação e a direção de como, Senhor, eu posso refletir a Tua luz nesse mundo atual na qual nós estamos vivendo. Enquanto igreja, irmãos, e eu tenho já aí algumas décadas de igreja, enquanto igreja, a gente não veio se preparando para esse tempo. A gente não veio. E por isso temos tido essas reações tão adversas. Temos reagido de forma tão despreparada. Mas Paulo continua. E ele continua, e ainda falando muito aos nossos corações, porque ele diz, olha, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Quer dizer, irmãos, como é que nós vamos ser irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio dessa geração pervertida e corrupta? Como é que nós vamos resplandecer como luzeiros no mundo? Preservando a palavra da vida. Aqui, ó. Preservando isso aqui. Palavra de Deus. O salmista diz, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E aí vem um outro erro muito grande que nós temos praticado ultimamente, que é o erro de não estudarmos a palavra, de não nos dedicarmos à leitura da palavra. É por meio da palavra que Deus fala conosco. Ele fala de outras formas, irmãos. Ele conduz a sua vontade por meio de situações, por meio da palavra dele. São várias as formas que Deus usa para falar conosco, mas é principalmente por meio da sua palavra. E aí nós vemos dentro da igreja que muitas das vezes as pessoas querem gastar mais tempo com todas as outras atividades do que em ouvir a palavra. Ou eu quero ouvir uma palavra que me agrada. E já falamos disso quando falamos sobre a igreja de Colossenses, que são os coaches evangélicos. Mensagem coach, mensagem que vai dizer que vai dar tudo bem, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Nada vai ter problema, não vai ter dificuldade nenhuma. Esse tipo de sermão lota a igreja.
sermão que diz que você é maravilhoso, que você é demais, que você pode tudo. Esse lota. Mas estudar a palavra como nós estamos fazendo, nos detendo versículo por versículo, desculpe até a minha arrogância, mas é difícil uma igreja em que você tenha líderes que busquem estudar, pastores que se detenham realmente no estudo da palavra, tantos irmãos buscando fazer seminário, estudo como o que estamos tendo com o nosso pastor a respeito da Trindade. Irmãos, são estudos e são coisas que nós precisamos. Nós precisamos, irmãos, preservar a palavra da vida. Nós precisamos entender a Bíblia, precisamos entender, deixar Deus falar conosco por meio da palavra. Se nós queremos de fato ser luz nesse mundo, se nós queremos agir como luzeiros no meio dessa geração corrupta e perversa, tem que ser por meio da palavra. Não é por força, não é por violência, mas é pela palavra. A palavra branda alivia o furor. O que adianta você entrar em brigas na internet para dizer que fulano, beltrano, defendendo o homem? Defendendo o homem. Ai, irmãos, não tem um que sirva. Não é por aí, é pela palavra. E Paulo continua. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me, com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Paulo aqui está fazendo uma referência ali da libação, que era o vinho que era derramado no altar ou à frente do altar. Não é aquela oferta ali, Paulo está dizendo, olha, vocês são a oferta, não é? E eu estou aqui sendo oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé. Então, a vossa fé, o meu serviço, né, para com vocês, a vossa fé e serviço da vossa fé estão sendo oferecidos como sacrifício e eu estou sendo oferecido por libação. Está lá em Levítico, quando Moisés está dizendo como deveria ser os sacrifícios, etc. e tal, ele faz a citação e Paulo está dizendo, ainda que eu venha a morrer, eu não sei qual é a situação que vai dar. Paulo estava ali preso em Roma e ele não sabia se ele já havia se apresentado ao imperador e ele não sabia se dali ele seria condenado à morte ou se ele seria liberto como ele foi. Mas Paulo está dizendo, olha, ainda que... Entretanto, mesmo que eu seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, eu alegro-me com todos vós e me congratulo. E vocês também, pela mesma razão, alegrem-se e congratulem-se comigo. Que o Senhor Deus possa estar, irmãos, falando aos nossos corações, que Ele possa estar completando a palavra dEle, o ensino dEle, aquilo que Ele quer falar aos nossos corações. Que nós individualmente possamos estar refletindo e perguntando, questionando, estudando e vendo a forma como Deus quer usar a nossa vida. Enquanto igreja, irmãos, vivemos um momento muito importante. É um momento ímpar. Temos tido oportunidade, irmãos, que acredito que nunca aconteceu, de falarmos, de pregarmos, de levarmos a mensagem aos rincões do nosso país. E nós estamos perdendo tempo brigando. Nós precisamos estar unidos, buscar em Deus a vontade dEle para a minha vida, para a sua vida, para a igreja dEle aqui na terra. Que o Senhor possa estar nos abençoando. Que os irmãos tenham um restante de dia abençoado e que a palavra de Deus possa estar sendo completada no coração de vocês. Amém.